Pastor Wallace é pastor ali na Igreja Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Samuel Sotero. Pastor com a oportunidade para ministrar então a palavra de Deus. Obrigado. Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Eu quero manifestar aos irmãos a minha alegria. E já quero convidá-los, já que os irmãos estão em pé, para nós fazermos a leitura de um texto da Bíblia e depois nós vamos falar bastante a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar com um texto, aproveitando que os irmãos estão em pé, um texto básico. Está em Efésios, o capítulo 1. Nós vamos ler versículo 3, 4 e 5 e 6. Quando os irmãos procuram, eu trago saudação do meu pastor presidente, pastor Samuel Sotero. Eu trabalho na área do ensino, na nossa igreja, e também dirijo uma congregação. Glória a Deus. Na nossa convenção, Deus me deu a oportunidade também de trabalhar no Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção. É um prazer servir a igreja do Senhor e servir os irmãos. Estou muito alegre essa noite. Estou louvando a Deus por grandes coisas que o Senhor fez por nós. Amém? Glória a Deus. Trago também saudações da minha esposa, dos nossos filhos. A minha filha tem 20 anos, é missionária na Rússia, está se preparando para ir para o Cazaquistão, país totalmente muçulmano. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, né? Então quando for orar, não esqueçam de orar pela missionária Jéssica. É uma jovem, 20 aninhos, mas já está do outro lado do mundo falando de Jesus. Amém? Todos acharam Efésios 1 e 3? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos, olha essa palavra aí, nos que elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos, que palavra que está aí? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Assentai-vos, amados e queridos irmãos. Glória a Deus. É com muita responsabilidade que eu quero louvar a Deus pela visão empreendedora do vosso pastor Luiz Carlos Farias, meu amigo, a quem admiro, sua determinação, sua vontade de servir a Deus, de desbravar, sair do outro lado. Deus possa abençoar o pastor Luiz Carlos, sua responsabilidade com a obra de Deus. Isso é muito querido, igreja. Antes de nós começarmos a ministrar, jovens, isso é muito importante ter um pastor preocupado com o evangelho, sadio, com a igreja sadia. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que muitas pessoas, irmãos, estão confundindo as coisas. Os jovens, por não saber, visitam uma igreja e aí acham que tudo é igual, mas não é assim. Hoje está surgindo muitas coisas esquisitas e as pessoas estão pensando que servir a Deus, que cultuar a Deus é chegar em ambientes shows. Ambiente show, o camarada tem um lugar, um palco, luzes, isso, aquilo, atraente para a juventude,
uma boa música, e aí a pessoa entra, chega, e aí os louvores são frenéticos, aqueles que mexem com a alma, com a emoção. Não estou falando com a alma, estou dizendo a emoção. Aí o camarada ali, ressuscitou, e vai, aquilo cansa. Eu estou falando porque eu estudo psicanálise. Ele recebe a injeção, você vai vencer em Cristo, nada mais importa, você pode viver uma vida de qualquer maneira. Eles falam dessas palavras. Não importa o seu passado, é isso que eles falam. Não importa o seu passado, não importa o que você faz, olha a graça de Deus, a graça e tal. E apresenta uma graça barata, uma mensagem assim, psicologicamente que mexe com a pessoa. Ela naquele domingo ela recebe uma carga de informações da confissão positiva, que bota você para cima, por questões psicológicas, mas aquilo, escuta por favor, aquilo não atingiu a sua alma, só ficou nas emoções. Quando volta na segunda-feira, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitas igrejas, uma delas, aqui em Guarapari, é dirigida por um certo senhor. Ele, sabe qual é a profissão dele? De várias pessoas, do ministério, entre aspas, ministério. Sabe qual é a profissão dele? Traficante. Ele é traficante. E antes dele sair para vender os negócios, ele se reúne, dão as mãos, barbudo, cheio de tatuagem, eles falam mistério, não sei que mistério que é, mas falam. Eles oram e cantam louvor, e aquilo que você passa, olhando assim, parece ser uma igreja pentecostal, mas daquelas que olham assim, e tem que ver a pregação, abre a Bíblia e prega, aquilo que você fica olhando. Está entendendo como é que é o negócio? Mas a Bíblia diz que se conhece a árvore por olho. Por que eu estou falando isso? A preocupação do pastor Luiz Carlos, da equipe que conta aqui, o pastor que nos contatou, é com a salvação. Eu creio que esse ministério está preparando uma igreja, como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, estou falando isso, porque às vezes, se o pastor fala com vocês, muitas pessoas pensam, o pastor chato e tal, não sei o que. Não é isso, é o zelo, é o cuidado, porque tem muita igreja falsa, mesmo, pastor falso. Para ilustrar isso e terminar, eu vim falar do tema exatamente que me foi proposto. Se tiver um carro não estacionado ali na frente, posso pegar a caneta, vou montar esse carro. Quem sou eu para montar o carro? Primeiro, não sou da guarda municipal, não sou da guarda de trânsito. Então, se eu escrever lá, vou montar, eu não tenho essa autoridade legal. No ministério é a mesma coisa. Tem muita gente à frente de igreja, abrindo a igreja. Só que, batismo que ele faz lá no céu não é conhecido. Deus não chamou aquela igreja, não conta lá no céu. No céu não está registrado aquele trabalho. E foi a pessoa da cabeça dela que se intitulou, ela que quis. Está pensando que igreja é profissão, está pensando que igreja é uma empresa, está pensando que igreja é um comércio, está pensando que igreja é um negócio. Não, irmão. Deus tem que chamar. Tem que ter um registro lá no céu. Tem que ter uma outorga dada por Deus lá no céu. Se alguém está na frente de uma igreja que Deus não colocou, aquela igreja não é conhecida. Tudo casamento, batismo casado, reconciliação, tudo errado em nome de Deus. Só que Deus não conhece. Muitos me dirão naquele dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é sério. Eu tenho pensado muito, isso tem tomado conta da minha alma. Perto lá de onde eu estou trabalhando, abriu uma igreja chamada, abriu um negócio lá, como não sei o que é aquilo, é o nome: Galpão Comunidade Evangélica. Nem o nome igreja tem.
O cidadão que abriu aquilo ali, ele não tem nem noção do que significa igreja biblicamente, nem noção. É um desavisado, é um alheio às Santas Escrituras, é um interesseiro, tentando guiar os incautos simples, que na minha avaliação, não quem sabe, o cara que tem essa iniciativa, me perdoe a expressão, o indivíduo, é um responsável, porque mexer com a alma, pensa no valor de uma alma, e aqui vamos entrar no texto. Quanto você acha que custa uma alma? O maior, eu comecei a fazer contas, o material, se é que eu posso usar material, o material, vamos assim dizer, a pedra preciosa de maior valor é o diamante, certo? Uma pedrinha de diamante custa muito, uma pedrinha. Quem é bom de matemática aí? Jovem, as meninas ali, são boas de matemática. Diamante, né? Eu estou falando, é a pedra mais preciosa. Pensa em uma caçamba de diamante. É possível uma caçamba comprar uma alma? Não. Então vamos pensar em 1000 caçambas, 1000 escâneas truncadas. 1000 escâneas truncadas. Dá para comprar uma alma, 1000 escâneas comprar? Não dá. Então significa que uma alma tem um preço, o quê? Incalculável, a salvação da alma. Olha só, então não é qualquer pessoa que pode guiar as almas, tem que ter uma autoridade, tem que ter um chamado, tem que ter um legado. Tem que ter uma chamada divina para isso. Não é, a Bíblia fala, aquele que deseja episcopado, excelente obra, desejar uma coisa, receber a outorga divina é uma outra história. É muita responsabilidade, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Lá em Portugal, eu estava indo buscar uma senhora velhinha, e um senhor, um homem lá, empresário, mais ou menos empresário, ele me chamou, e ele falou assim: senhor pastor, deixa estar essa velhota de lado, até o que lucro dá isto? Até está mais na hora de morrer, até deixa isto. Ele falou comigo. Aí eu peguei, olhei para ele assim, apontei para os jovens. Eu falei, está vendo aqueles moços? Aquilo sim, ele disse, aquilo sim. Eu falei, mas a ver o valor, está vendo aqueles jovens? Eu cá não cuido do que se vê, eu cuido do que se não vê. Eu cuido da alma, e alma não existe velha e nem nova. Não existe preta, nem branca, nem rica, nem pobre. Alma é alma e tem o mesmo valor para Deus. É preciosa. Aleluia! Glória a Deus. Então por isso que nós estamos aqui nessa noite. O tema que foi me dado foi o plano salvífico de Deus, divino, através dos séculos. Plano da salvação através dos séculos. Quando Deus planejou salvar, a pergunta é, Deus planejou salvar uns, ou o plano de Deus foi, antes da fundação do mundo, foi salvar todos? O plano de Deus sempre foi salvar todos, todos. Deus nunca fez acepção de pessoas. Muito bem. Vamos ver isso. Primeira coisa, o plano de Deus foi salvar todos. Vamos ver isso ao longo da Escritura. Vamos lá. Logo em Gênesis. Glória a Deus. No capítulo 3. A palavra salvar, tanto no grego quanto no hebraico, traz a ideia de curar, traz a ideia de alguém que está perecendo, alguém que está como que se jogasse dentro da água, alguém que não sabe nadar.
Essa é a ideia da salvação. Alguém que está se perdendo, está morrendo. Alguém que está em perigo, em grande perigo. Então a palavra é livrar, trazer cura, dar um escape, dar um livramento. Se não for aquele livramento, a pessoa vai perecer. Então isso é a palavra salvar. A palavra grega sotéria. Daí soteriologia, estudo acerca da salvação. Então, quando se trata de salvar, salvar de quê? De quem? Livrar de quê? De quem, né? É do pecado. A salvação foi necessária por causa do pecado. O pecado atingiu, como um vírus que atingiu a todos os homens. Gênesis 3:15, está escrito assim: e porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, aqui foi prometido o Salvador. Logo, se tem um Salvador, porque pessoas precisam ser salvas, né? Então, é por aí. Agora vamos comigo a Gênesis 12. E aqui gostaria de falar um pouquinho sobre esse plano. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Glória a Deus. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora vamos lá. Em ti serão benditas algumas famílias na terra. É assim que está aí? Em ti serão benditos o quê? Todas as famílias da terra. Olha o plano de Deus. Através de Israel, Deus aqui estava selecionando o seu povo, sua nação, Israel. Israel seria o povo de Deus da terra, através de Abraão. Agora, olha o que Deus fala. Olha, em você serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus era o que? Salvar o quê? Todas as famílias da terra. A salvação é uma bênção. A salvação é uma bênção que só Deus pode dar. Em ti serão benditas, ou seja, serão abençoadas todas as famílias em ti. Então, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, qualquer pessoa que não era da descendência, não era hebreia, se ela quisesse servir o Deus de Israel, ela poderia vir, circuncidar-se, se converter ao Deus de Israel. Qualquer pessoa podia fazer isso. Significa o quê? Que o plano de Deus não estava fechado para outras nações, para um povo assim, um povo assado. Entende? E isto vai acontecendo ao longo do Antigo Testamento, de forma que vamos para agora Efésios, capítulo de número 1. Em Efésios 1, nós encontramos aqui algumas expressões. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí versículo 4. Que nos elegeu. Essa palavra, a palavra elegeu aqui, é a palavra grega eklego, que significa escolher, eleger, escolher. Nos elegeu nele. Agora atenção, antes dessa palavra eleger aí, tem um pronome. Qual é o pronome que está aí? Ele nos elegeu. É o pronome nós. O pronome nós, pessoal aí os jovens que são bons em português,
O pronome nós, ele está no singular ou no plural? Plural, né? Nos elegeu. Então, pastor, o que significa? Nossa, pastor, eu não sabia que uma palavrinha tinha tanto significado. Tem? Nós, pentecostais, da Assembleia de Deus, principalmente, nós somos uma igreja histórica. Nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. O que significa isso? Inspiração verbal e plenária. Significa que nós acreditamos que a Bíblia, de capa a capa, é inspirada por Deus. Que ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Todas as palavras que estão na Bíblia, todas as palavras são inspiradas. Todas as palavras são palavras que Deus quis. Cada palavrinha que está colocada ali não está colocada por acaso. É a palavra de Deus vivinha para nós. Inspiração plenária, toda ela. Como diz Paulo, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa, é toda ela. Aqui, ei, tem gente que fala assim, quero ver onde é que está isso escrito no Novo Testamento. Irmão, você sabia que essa divisão de Novo e Antigo Testamento, sabe quem fez essa divisão? Foi a gráfica. Porque a palavra de Deus, esse negócio de Novo e Antigo Testamento, não existe nos originais. Não existe isso nos originais. Aqui é o Novo Testamento. É a Bíblia, a palavra de Deus. Só para você ter uma ideia. Palavra, quando a Bíblia fala toda a escritura divinamente inspirada, não fala toda, é de Gênesis e Apocalipse. Quando Jesus, só para você ter uma ideia, fala lá em João 5,39, assim examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que de mim testificam. Quando Jesus fala isso, irmão, não tinha uma vírgula escrita no Novo Testamento. Quando ele fala examinar a escritura, ele está falando de qual escritura? Do Antigo Testamento. Em Mateus 22 e 29, quando Jesus fala assim, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, não tinha nada do Novo Testamento escrito. Quando o próprio Paulo fala toda a escritura divinamente inspirada, quando ele está falando isso, o Novo Testamento ainda não estava escrito, ele estava escrevendo ainda. Entende? Então, quando as pessoas, algumas pessoas desavisadas, para nós, escritura é toda a Bíblia, porque essa divisão, olha só para você ter uma ideia, você sabia que nos originais, muitas pessoas não sabem, não tem capítulo e versículo? Não tem. Essa divisão, capítulo e versículo, foi colocada no ano de 1250 por um cardeal católico chamado Hugo Tcherry. Pastor, é errado o capítulo e versículo? Não. Isso foi colocado para que houvesse o capítulo tal. Temos capítulo e versículo. Tem gente que não consegue achar só para isso. Nada, isso não foi alteração na Bíblia. Não foi. Mas eu estou dizendo para os irmãos que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, você pode confiar. Exatamente, para a organização, para a identificação, muito bem, o pastor colocou. Exatamente, para você encontrar o texto, para facilitar, só para isso. Não houve mudança na Bíblia, isso facilitou. Outra coisa, você pega assim, está escrito aí que você pega, tem um título, não tem um título aí em negrito? Esses títulos também não estão no original. Igual está aqui, prefácio e saudação. Isso não está no texto original. Você pega o texto, não tem isso. Igual está aqui o capítulo 2 de Efésios. Está com a Bíblia aberta aí? Efésios 2. Efésios 2 assim, salvação é pela graça. Esse título também não está no original. Entende? Então, agora, a Bíblia que você tem em português, eu quero te dizer com muita segurança, você pode ficar descansado. O que está aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E outra coisa, o católico, ele não obedece a palavra de Deus, porque ele separa teologia de vida cristã.
Mas os teólogos católicos que fazem tradução, a tradução é bem feita, é fiel. Você pega uma Bíblia católica, por exemplo, ela é fiel aos originais. Não estou falando nota de rodapé. Não estou falando nota, eu estou falando a tradução da Bíblia. É tranquila, tá? É questão que eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus como a gente. Mas eles têm um trabalho que não é mau. Mas vamos voltar aqui com o nosso trabalho, nosso tema é salvação. Nos elegeu, quer dizer, escolheu, não foi um indivíduo, ele escolheu o povo, nós, no plural, mas de nos elegeu nele. Aí vamos lá, nos elegeu nele, aí vamos lá, quando que ele elegeu? Antes da fundação do mundo, é o termo que o irmão colocou para nós, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse feito. Agora aqui, já que eu estou falando de antes, versículo 5, e nós, como é que está aí no versículo 5 de Efésios 1? E nós, predestinou. Encontrou aí, jovem? Quantos jovens estão com a Bíblia? Levanta a mão assim. Levanta a Bíblia, escutaram a Bíblia. Pastor, eu trouxe no celular. Não tem problema não, pode levantar aí. Se você acompanha no celular, levanta a mão. Se você acompanha no celular, levanta a mão. Levanta, só para eu saber cadê. Aí, tá bom. É isso mesmo, olha só. Quando a gente vem para estudar a Bíblia, né? É muito importante a gente manter a Bíblia aberta. Olha só, daqui eu estou percebendo que há muitos obreiros aqui conosco nessa noite. Olha só, irmãos, é muito fácil descobrir quando a pessoa não quer pregar a Bíblia, o pregador. Vou dar uma dica para os irmãos do pregador que não prega a Bíblia. O pregador que não prega a Bíblia, a primeira coisa que ele faz, lê a Bíblia e fala, fecha a sua Bíblia, coloca ela no banco, pega na mão do seu irmão, aperta até não sei o quê. Quando ele começa a falar, mandou fechar a Bíblia. Sabe por que ele mandou fechar a Bíblia? É o que ele vai falar, é tudo da cabeça dele. Se você for acompanhá-lo na Escritura, você não consegue que ele não está pregando a Bíblia. Agora escuta comigo, eu vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Vou abrir um parênteses aqui. Pastor, uma coisa que eu puxei no final, é porque eu estou falando temas aqui. Abra sua Bíblia aí, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4. Dá uma olhadinha aí. Esse é um parênteses que eu abri, tá? 2 Timóteo, capítulo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Atenção aqui, os pregadores, por gentileza, os professores. Isso aqui, essas palavras são as últimas palavras de Paulo. As últimas. Ele já estava condenado à morte. Estava chegando o dia da sua. Ele fala as últimas palavras, sabendo que ia morrer. Quando alguém sabe que vai morrer, ele não joga a palavra fora. Paulo nunca jogou a palavra fora, mas eu estou falando que era mais sério ainda do que ele sempre tudo que falou. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, nosso Senhor, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que faça o quê? Pregues. Só que antes dele mandar pregar, ele fala, conjuro-te. Sabe o que é conjurar? É jurar em conjunto. Jurar junto dele. Ele está falando, faça um juramento. Agora, diante de quem que ele está mandando jurar aí? Me acompanha. Conjuro-te diante de quem? De Deus. E de Jesus Cristo. Aí depois ele fala assim, que há de julgar. Irmão, sabe o que ele está falando? Quando ele fala, que pregue. Faça um juramento diante de Deus, que você vai pregar a palavra, tendo em mente o quê? O juízo vai julgar. Faça um compromisso com Deus, é isso que ele está falando. Faça um compromisso, porque a Bíblia ensina para não jurar, né? A Bíblia fala para não jurar. Mas ele está falando assim, faça um compromisso diante de Deus, tendo em mente que quando você for pregar, Deus vai te julgar. Pregue
tendo em mente o julgamento. Quando eu assumo o microfone para ministrar, irmão, com todo respeito, a gente tem respeito às pessoas, mas acima de tudo, o nosso compromisso é com Deus. Se Deus manda falar, saia da frente, porque precisamos dizer, Deus vai nos julgar, porque estamos pregando o que estamos pregando. Essas pessoas que pregam, se lembrassem disso, façam um compromisso diante de Deus. Irmão, quando eu estou pregando, os olhos do Eterno estão me sondando. Se eu estou sendo hipócrita, se eu estou vivendo uma vida e falando outra, está aqui o raio-x de Deus. Está entendendo? A coisa é séria. Pregar a palavra de Deus é coisa séria. É profetizar a vontade de Deus para as pessoas. Então é muito importante. Tudo isso é muito importante. Agora vamos voltar. Vamos voltar aqui. Efésios. Versículo 5, ele nos predestinou. A palavra grega, predestinou, aqui, é propiso. Essa palavra propiso, no grego, tá? É a palavra escolher antes. Predestinar. Agora veja a palavra. Quando fala de destino, fala de um lugar, certo? Lugar. E Deus, Ele fez isso antes da fundação do mundo. O que Deus fez? Deus determinou antes da fundação do mundo 2 lugares. Acompanha comigo para você não ficar perdido. Olha, Deus não é pego de surpresa em nada. Deus preparou a salvação antes da fundação do mundo. Deus também preparou a condenação antes da fundação do mundo. Tudo isso foi antes de criar o céu, a terra. Aqui, acompanha. Deus então preparou um lugar. Imagina aqui, ó. Deus preparou. Vamos imaginar aqui, lado esquerdo, lado direito de vocês. Do lado direito, antes da fundação do mundo, Deus preparou. Olha. Quem fica aqui do lado direito, esses aqui serão vasos da misericórdia. Os que ficarem aqui. Os que não quiserem ficar, os que são rebeldes, eles serão colocados aqui, vasos da ira, porque serão desobedientes. Filhos da perdição, filhos de Belial, são esses que, ok? Deus preparou isso antes da fundação do mundo. Agora, o que Deus não fez? Aí agora Deus se virou para a plateia e falou assim: você, uma cara bonita, por aqui. Aí Deus olhou para mim e falou assim: não fica a sua cara, você vai para lá. Deus não fez isso. Por que Deus não fez isso? Porque a Bíblia diz, eu vou pedir a você para ler comigo, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2 e 11. Porque para com Deus, como é que tem? Não há o quê? Acepção de pessoas. Então isso, irmão, tem gente que fala, como a Bíblia diz, 1000 passará, 2 mil passará. A Bíblia não fala isso. Quando eu estou dizendo que a Bíblia diz, outra coisa também, tem gente que fala assim, e a Bíblia vai dizer. O meu filho falou assim, olha pai, aquele pastor ali tem a Bíblia do futuro. Eu pensava que a Bíblia ela dissesse para a gente no presente, mas ele está falando que ela vai dizer. Então ela não diz agora, ela ainda vai dizer, mas a Bíblia diz. Quando você nasceu, ela já dizia. Então a Bíblia diz. Quando eu digo que a Bíblia diz, ela diz mesmo, porque para com Deus não há acepção. Se não há acepção, agora veja, estou falando da salvação. Deus não faz acepção. Vamos
Vamos lá, Romanos 5, versículo 18. Romanos 5 e versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre os escolhidos, os predestinados. Assim tem? Não, assim também, do mesmo modo. Pode baixar um pouquinho, por favor, só para não dar o microfone. Assim, pois, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Qual é a palavra que está aí? Justificação de quê? Da vida. No grego, essa expressão vida, na Bíblia aqui, no original da Bíblia, tem duas palavras para vida. Uma é a palavra bios, outra é a palavra zoe no grego. Quando fala assim, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne ou nenhuma vida, nenhuma carne salvaria. A palavra vida biológica, vida física, bios. Agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez para coisa, não pereça, mas tenha a zoe, vida eterna, vida espiritual. Então aqui quando fala aqui, para a justificação da vida, é a palavra zoe no grego, que significa vida espiritual, vida eterna, não é vida física, a vida biológica, que você respira, o ar aqui, a carne, os pulmões, não! Entende? Olha como é que a Bíblia é demais. Quando eu falo que cada detalhe da Bíblia tem em quê? Tem, ok? Muito bem. Então nós percebemos aqui que Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo. E Ele fez isso antes da fundação do mundo. Deus não preparou as pessoas, Deus preparou um lugar, predestino. Então, se você obedece, você vai para o lado direito, permite usar essa expressão, lado direito, você vai para o lado dos salvos. Se você desobedece, você vai para o lado dos perdidos. Agora, a responsabilidade de obedecer ou de desobedecer está na mão de quem? Na sua mão. Para você entender isso, está aí, Efésios capítulo 2, né? Estamos em Efésios capítulo 1, agora olha o capítulo 2. Nós já entendemos aqui que Deus preparou o lugar antes da fundação do mundo, que as pessoas estavam perdidas e que Ele elegeu, Ele escolheu, não é? Ele escolheu, e quando Ele faz a escolha, Ele não faz de indivíduo, Ele não separa o Zé, o Joaquim, o Manuel, não! Isso Deus não faz. Deus não escolhe indivíduos, Deus escolhe um povo. Você pode fazer parte daquele povo e você pode deixar de fazer parte daquele povo, tá? Vou mostrar um pouco mais na Bíblia sobre isso. Efésios 2. Agora vamos mostrar aqui aos irmãos que a responsabilidade é nossa. E nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e o que? Pecado. Então o pecado nos matou. Agora escuta. A palavra morto na Bíblia é diferente do morto físico. Por quê? Por que eu estou falando? Vamos lá. Morto nos vossos pecados. Palavra morte. Pastor Luiz Carlos, professor Luiz, ele sabe. A palavra morte significa separação e não inércia. Sabe o que é
ele nasce aqui, ó, não mexe. Não é assim. Por que não é? Vamos olhar no texto. Está com a Bíblia? Vamos para o texto. Versículo 2. Estávamos mortos, né? Pecado, ofensa, versículo 2. Em que no outro tempo andastes. Andastes? Ah, esse morto aqui anda? É, morto que anda. Ah, então não é andar. Isso, glória a Deus. Desliguei sem querer. Uma vez, eu vi um certo pregador e ele falando assim: você já viu um morto no caixão? Você chega lá, belisca ele, você pode furar o dedo dele, ele não vai fazer nada. Assim também era a gente, não há nada, você não pode fazer, você não tem nenhuma reação. É o Espírito Santo que te ressuscita e você vem para Jesus, mas se você vem pela vontade de Deus, apenas do seu querer não importa. Então, eu ouvindo aquilo, citando esse texto não dá base para isso. Esse morto aqui, ele anda, e não só anda, tem mais coisa. O que ele faz? Aqui está andando, né? Note que eu não estou inventando um ensino, está na Bíblia. Depois, versículo 2: em que no outro tempo andastes, segundo o curso do mundo. Tem uma forma que a pessoa anda, não anda de qualquer maneira, ele anda segundo o padrão do mundo. Por isso que a igreja não pode andar igual o mundo anda, porque quem anda assim está morto. De cantarabachuri, cantarabanai, segundo o curso desse mundo agora, segundo o Netaiu, príncipe. Está acompanhando, não? Acompanhe, por favor. Versículo 2: em que no outro tempo andaste, segundo o curso do mundo, padrão do mundo. Terceiro, segundo o príncipe da potestade do, ou seja, príncipe é um líder, correto? Então, ou seja, esse morto aqui está tão separado de Deus, que ele não anda na vontade de Deus, ele anda no padrão do mundo e obedece o Senhor, que é o príncipe da potestade do ar. E continua, segundo o que do Espírito, que agora põe nos filhos da desobediência. A pessoa, ela está em ação, desobedecendo. Agora escuta, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado por Deus morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Se você cometeu durante toda a sua vida, durante toda a minha vida, eu cometi 1999 pecados. 1999 pecados. Para inteirar 2.000 pecados, falta quantos pecados? Morri com 1999 pecados. Falta um pecadinho para eu inteirar 2.000 pecados. Eu morro. Se eu morrer, não consigo inteirar 2.000. Porque todos os meus pecados são contabilizados em vida. Está entendendo? Morreu. Encerra. Como diz no Apocalipse, as suas obras acompanham. Entendeu? Tudo é feito em vida. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, esse desobediente aqui, ele está só pecando, está somando pecados. E se ele falecer assim, ele vai, como eu falei, como é desobediente, a culpa. Como é que alguém desobedece? Ele sabe que não pode ir por aqui e ele vai. Então, isso é um desobediente, está morto. A palavra morto é separado. Isaías 59:2: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa é uma pessoa que não é salva. Ela está obedecendo o curso desse mundo. Ela está andando no padrão do mundo. Não é salvo, irmão. Tem muita igreja andando no padrão do mundo. Está achando que está salvo. Estão mortos nos delitos, nos pecados, nas ofensas. Estão separados de Deus. Agora a Bíblia diz aqui:
os quais todos nós antes também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, eu sei que eu estou falando da salvação, mas escuta, não existe salvo que não sacrifique a sua carne como salvo. Todo salvo, ele sacrifica para servir a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Servir. Quem não serve, tem gente que está pensando que ser salvo é só vir no banco. Aceitei Jesus, estou aqui no banco, sem fazer nada. Reveja. O salvo, está chovendo, ele vem. Está com frio, ele vem. Está doente, ele vem. Escuta, se você estiver doente em casa, você não corre o risco de ser curado. Se você estiver doente na igreja, Deus pode ter o poder para te curar. Aleluia, glória a Deus. Aqui é o lugar. Venha, você sacrifica, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Salvo, são marcas de um salvo. A salvação. Agora o texto diz aqui, mas Deus que é riquíssimo, na sua misericórdia com que nos amou, estando nós ainda mortos, volta a falar, não inerte, né? Mas morto em movimento. Esse morto em movimento, que ele apenas está separado de Deus. O Espírito Santo fala, irmão, Deus ele tem o poder de ressuscitar até o inerte, quanto mais aquele que anda no pecado. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala, Manuel, Joaquim, está entendendo? E a voz do Espírito Santo entra na nossa vida. E nós olhamos aí, tem do lado o diabo falando, rapaz, deixa isso. Aí do outro lado tem a voz do Espírito Santo, venha. Tem Cristo falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu quero deixar o fardo pesado, eu quero, veja só, vinde a mim. É o convite na salvação, vinde. Aleluia. A salvação não é obrigatória, como eu tenho alguém falando esses dias, falando com a minha filha. Existe dois tipos de predestinação. Existe a predestinação fatalista, que ela é uma predestinação falsa, mentirosa. Predestinação fatalista. O que é isso? Já vi a pessoa falar assim, se fulano for filho da salvação, nem que seja nada da morte vai vir. Você acha que Deus vai salvar quem não quer ser salvo? Não é assim não, irmão. Não é assim não. A salvação é obra da graça de Deus, é verdade. Mas é o convite. Vinde a mim. Vinde, todos que estás cansados. Se não quiser vir. Tem gente que não quer vir. Ai, pastor, mostra na Bíblia. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus. Meu Deus, falta 15 para as 9. É 9 horas e encerra. Tem que parar uns minutinhos antes, né, para os avisos. Aqueles que não querem vir. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para perdição. Olha, irmão, se eu vou me retirar para me perder, se eu tenho que me retirar para perder, eu sou salvo, porque eu ainda não me perdi. Eu só vou perder-me se eu fazer o quê? Me retirar. Sim ou não? Então, nós não somos daqueles o quê? Que se retiram. Agora, olha o versículo 25 do mesmo capítulo. Não deixando a nossa congregação. Quem deixa? Agora você cante em casa. Deixa de ser bobo. Deixa de ouvir a voz do diabo. A palavra igreja, vem do grego eclésia, que significa reunião. Se você não reúne, você não é igreja. Você não é corpo de Cristo. Você está separado da comunidade divina.
Jesus é a cabeça, mas é a cabeça de um corpo. Quem está ligado nesse corpo, reúne, congrega. Só para você ter ideia, Jesus falou assim: quando reunir 2 ou 3 no meu nome, eu estarei. Não tem como eu reunir comigo. Eu estou aqui numa reunião comigo mesmo, eu reuni comigo. Não existe isso, eu reuni comigo mesmo. Quem reúne com alguém, reúne com as pessoas. Então a igreja tem que reunir. Se não reunir, não é igreja. Em outras palavras, não é salvo. E nós somos daqueles que se retiram. Agora escuta, o último texto aqui para a gente fechar, porque a hora já deu. Por que cara passa tão rápido que não vai dar isso tudo, né? Atos, capítulo 7. Atos 7. Atos 7, cadê Atos? Sumiu Atos, rapaz. Atos 7, 51. Atos 7, 51. Atos 7, 51 diz assim: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre, o quê? Resistis ao Espírito Santo. Está vendo aqui? Como que a pessoa não recebe, não abandona a salvação? Note que não tem esse negócio do filhinho da salvação. Não existe isso. Porque a pessoa pode aqui, resistir ao Espírito Santo. A pessoa pode se afastar. Não vai dar tempo de ler, eu só vou citar. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito assim: Deus, assim diz o Senhor, está lá, Deuteronômio: eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Para quê? Está entendendo aí? Note que Deus coloca diante de nós o caminho. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho. Mas em João 2:9 está escrito assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Quando fala sair, significa liberdade. Você é livre. Eu trabalhei no presídio de segurança máxima. Você só pode entrar. O preso, né? Não pode sair, porque não tem liberdade. Mas Jesus não. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Você é livre para continuar no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem após não ser por mim. Você que entrou no caminho, você se alistou no exército. Você está olhando firmemente para Jesus. E você está indo, você foi salvo. Ele te libertou. Ele te encheu do Espírito Santo. Você foi salvo agora. Aleluia, glória a Deus. Então, essa salvação, ela foi programada por Deus antes da fundação do mundo. Deus não escolheu indivíduos, escolheu um povo. Por fim, que povo são esses? No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo chamado, na Antiga Aliança, né? Antigo Pacto, Israel. E agora, diz a Bíblia aqui, no meio tempo nós mostramos agora, Ele quebrou a parede da separação e dos dois povos Ele fez um só. Que povo é esse? A igreja. A igreja é o povo salvo do Senhor. E você que aceitou Jesus Cristo, você pertence a esse povo. Agora, quando você pertence a esse povo, agora eu preciso mostrar eu aqui. Volta aqui para Efésios, só para a gente fechar. Meu Deus, olha. Capítulo 1. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes o quê? Para você estar, você tem que ouvir a palavra. É isso que você está fazendo aqui essa noite. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele o quê? Crido, fostes selados. Repete comigo essa expressão aqui, ó.
Fala assim: eu fui selado com o Espírito Santo. O selo fala de duas coisas. Selo, primeiro, selo fala de destino. Se quiser mandar uma carta para a Rússia, onde está minha filha como missionária, botar o selo de Portugal, não vai. Tem que ser o selo certo para a Rússia. Selo fala de destino, é selado com o Espírito Santo, a sua morada é o céu. Segundo, selo fala de lacre, fala de proteção. Quando Jesus te salvou, você foi selado. Naquilo que depende de Deus, ninguém vai roubar a tua salvação. Naquilo que depende de Deus, você está marcado, selado. Não deixe lugar o diabo, mas siga em frente. Você foi selado. Não fica com medo de macumba. Não fica com medo de não sei o que, mal olhado. Não precisa de colocar ferradura de 5 cravos atrás da porta. Nada disso. Você foi selado. O Espírito Santo carimbou você. Nada te pega. Porque você foi marcado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. O Evangelho da nossa salvação. Nós ouvimos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Hoje corremos aqui um pouco e fomos a outros parentes. Peço desculpa aos irmãos organizadores. Que Deus fale mais e melhor em cada coração. Reverendo Luiz Carlos, na pessoa de Vossa Excelência, minha gratidão pela confiança. Eu sei que o púlpito é de Vossa Excelência, e aqui agradeço a confiança por partilhar a palavra de Deus nesse dia tão importante que é o culto de doutrina. Deus seja louvado pela vossa vida. Obrigado.